Então, primeiramente, feliz Páscoa, Jesus é Rei. Alguns ainda lembram do bendito seja o nome do Senhor. Mas, todos de pé, por favor, aqueles que podem, iniciamos com uma oração. Querido Deus e amado Pai, obrigado pelo momento de hoje, assim como a oportunidade de comemorar a Tua Páscoa. Em nome do Teu Filho, dá fôlego ao pregador, assim também como entendimento a nós. Em nome do Senhor Jesus, é que pedimos e agradecemos. Amém. Então, congregação, pode se assentar? Primeiramente, também, além da feliz Páscoa, glória a Deus. Por quê? Porque assim como era dito nos primeiros tempos, não é verdade que alguém tinha que morrer? Não é verdade que quando comessem do fruto do bem e do mal, alguém seria condenado à morte? E graças a Deus alguém foi condenado à morte e não foram simplesmente os seres humanos, mas alguém que toma a forma de homem e toma a natureza de homem e morre por nós. Ele que cumpre todas as profecias, Ele que cumpre todas as promessas e todas as esperanças. A gente cantou hoje, sei que vive o Redentor, isso é de Jó. Jó falava, sei que o meu Redentor vive. E ainda assim, depois da morte, para quem acompanhou os cultos de Sexta-feira Santa, para quem acompanhou o Domingo da Paixão, aquela cena de Jesus Cristo humilhado, com a capa cuspida, na cruz pregado, sem fôlego, esse Jesus ressuscitou. O texto de hoje narra justamente isso. Pessoas que vão a um túmulo procurar por um corpo, mas ali vem um anjo que fala, ele não está mais aqui. E eis que o morto ressuscitou. Não é que os fariseus falavam, pode um morto ressuscitar? Será que pode alguém reviver dos mortos? E eu falo isso porque não é uma cena normal, mas se hoje no meio de nós, em um velório, víssemos um morto levantar, isso ia ser espetacular para nós. Isso ia ser maravilhoso, isso ia ser estranho, porque não é comum um morto viver. E ainda assim, aquelas pessoas que vão ao túmulo veem Jesus Cristo vivo, em glória, em poder. A primeira janta de Páscoa foi em sinal de libertação dos judeus da terra do Egito. E eles saíram às pressas, com malas prontas, saíram correndo, comendo tudo o que eles tinham, e ainda assim não deixando nada, porque eles estavam prontos para partir, para viajar para uma terra que eles não iam mais voltar para o Egito. E ainda assim eles saem, fazem toda aquela cerimônia, eles falam, porque Deus nos liberta do Egito, eles passam o sangue do cordeiro nos beirais da porta, para que quando o anjo do Senhor, o anjo da morte, passasse por fora da casa deles, levasse o filho primogênito deles, não levasse o filho mais velho. Essa foi a primeira janta de Páscoa. A última delas, quando Jesus institui com os seus discípulos, é uma janta que não termina, ela continua. E ainda assim, Jesus Cristo fala, esta é a nova aliança no meu sangue. Agora nós temos o Cordeiro, e aí o Cordeiro morre e ressuscita, cumprindo tudo aquilo que ele havia falado e falando, eu estava certo. É o sinal de Deus de que Jesus Cristo é o escolhido, o ungido, o Cristo. Essa é a notícia de Páscoa, de que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. E Ele vivo está. Certo? Alguma dúvida? É isso. De alguma coisa? Estou talvez pulando alguma parte? Estou vendo a gente olhando para cima. Está passando aqui, maravilhoso. Geralmente fica o tema ali em cima, mas que legal, a tecnologia nos ajuda hoje. Tem o talvez o coelhinho não seja tão ruim. Eu esqueci de falar do coelhinho, talvez, né? Nós não temos nenhuma criança aqui, então eu creio que eu posso falar e quebrar a magia, eu estou falando com adultos. Coelho da Páscoa não existe. É uma coisa que eu tenho que, infelizmente, falar para vocês. Se quiserem chorar, eu acho que tem lencinho nos banheiros. Coelhinho da Páscoa, ele é um mito, e ele iniciou com uma tradição, de que havia uma criaturinha escondendo os ovos de Páscoa, para a história que era contada. Pastor, eu posso trocar só de microfone? Eu acho que esse está falhando a bateria. Talvez para a transmissão fique ruim. Obrigado.
Perdão aos operadores que vão ter que regular de novo o microfone. Coelho da Páscoa, ele não existe, ele é uma história que foi criada desde o início como uma criaturinha que escondia ovos de chocolate. Essa é a primeira citação sobre o coelhinho da Páscoa, ainda do século XVI. E no século XIX, alguns escritores começaram a especular que talvez ele viesse de uma tradição pagã. Mas ainda assim é uma especulação. Tem um amigo meu chamado Natan Busato, hoje ele é pastor no Rio de Janeiro, ele tem um vídeo de 18 minutos. Se vocês jogarem no YouTube, Coelho da Páscoa é um mito pagão, vai ter 18 minutos dele só explicando sobre o coelhinho da Páscoa. Então, para saber a origem, citações, artigos, ele realmente fez uma pesquisa muito interessante. Mas essa é a origem do Coelho da Páscoa. Coelho da Páscoa, uma criaturinha que esconde ovos de chocolate, ele não existe. Era inicialmente uma brincadeira, uma tradição de Páscoa. E nós temos as nossas tradições. Novamente, no início da mensagem eu já falei para nós todos sobre Cristo, sobre o cumprimento da promessa e sobre tudo aquilo que aconteceu. Creio que para um cristão não seja tão estranho falar que Cristo ressuscitou, que Ele morreu na cruz, falar que Cristo já esteve pregado na cruz. Isso já foi comum para nós, pelo menos alguma vez na vida, é uma história que se repete. Mas a gente lembra desse Jesus Cristo no dia a dia e agora no nosso dia a dia comum. Por quê? Porque o coelhinho da Páscoa, ele é uma coisa cultural. Quando nós nascemos, o coelhinho da Páscoa, já existia a história do coelhinho da Páscoa. E eu durante muito tempo ouvi que coelho da Páscoa não é Jesus. Ou então o Papai Noel. Ou então outros símbolos que a gente vai carregando durante a vida. Mas, assim como dizia Colossenses, pensem nas coisas lá do alto. Vocês que já são lá do alto. Se a gente está no mundo onde a gente convive com essa cultura o tempo inteiro, a gente tem que ter um jeito de dialogar com tudo isso. Porque o ser humano, e eu falo isso porque, e vocês provavelmente vão identificar muitos diálogos que a gente já teve. Não talvez eu com vocês, mas durante a vida. Quando a gente fala sobre o erro de alguém, o primeiro passo, o primeiro instinto é se justificar. Se você fala, você estava errado, não, mas eu estava errado por causa disso, isso, então eu estava certo. Mesmo que daqui a algum tempo a pessoa assuma, tá, talvez eu tenha errado, instintivamente para o ser humano é se justificar. Adão e Eva no jardim, Adão a mulher que tu me destes, Eva a cobra que o Senhor criastes, jogaram a culpa para a criatura e para Deus. Você que me colocou nessa situação, você que é culpado de eu estar pecando. Ainda assim o povo judeu, mas você que trouxe para nós no meio do deserto, Moisés, agora a gente está aqui passando fome e sede, a culpa é tua. Nunca a culpa é nossa, sempre a culpa é dos outros. E aí a gente começa a ver que talvez o coelhinho não seja tão ruim, porque a gente joga a culpa do coelhinho, porque o coelhinho tira foco do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto. Beleza, Adão, a culpa não é sua que não ensinou seus filhos, a culpa não é nossa que não teve um estudo bíblico, a culpa não é nossa que não teve uma vivência diária com a fé cristã, a culpa é do coelhinho. Uma simples brincadeira que pode ser cristã, ressignificada para a tradição cristã, e era inicialmente cristã. Essa brincadeira é a culpa nos outros dias, na Páscoa, a gente não ter mais o Cristo ressurreto. Coelhinho é o problema agora. Ah, mas no Natal o Papai Noel é o problema. Sempre o problema é aquilo que está em volta de nós, mas nunca nós. O Cristo ressuscitado e ressurreto é uma notícia presente em todos os dias. E a gente tem de viver a Páscoa todos os dias. Assim como o povo judeu comemorava naquela janta, nós que fomos libertos da terra do Egito, libertou nossos pais. Já fazia umas 3, 4 gerações que eles não eram mais filhos. Mas eles falavam, nossos pais foram libertos. Assim, glórias a Deus. Assim também o Cristo ressuscitado é uma notícia presente. Ele que morreu, ressuscitou e nos libertou
não só de uma terra de escravidão, mas cumprindo todas as promessas de libertação de pecados, perdão dos pecados e reconciliação com Deus. Ele que Hebreus, a carta, especifica como rei, profeta e ainda assim sacerdote, o sumo sacerdote. O foco não está no coelhinho, o foco está em todos os dias a gente lembrar disso, tendo um coelhinho ou não, tendo um celular ou não, tendo um carro e estando no trânsito estressado ou não. Não é só o coelhinho, a tentação, e às vezes a gente bate muito em uma tecla só, em um pecado só. E a gente pode, todo mundo aqui provavelmente tem um exemplo de um pecado que, a pessoa podia ser um pouco mais, não flexível, mas mais empático com a pessoa que tem esse pecado. Não deixa de ser pecado, mas ainda assim, nós pegamos para representar todo o nosso ódio. E às vezes é o coelhinho, parte da criação de Deus, criação redimida por Cristo, criação que a gente convive, criação que o próprio Cristo se tornou carne e osso. Ele se fez carne não sendo criatura, o próprio Deus encarnado. Essa é a mensagem de Páscoa, quando a gente fala de renovação, de fertilidade, como simbolizaria o coelhinho, né? Renovação é todos os dias lembrar disso que não é novo, é uma renovação. Lembrar que Cristo morre pelos nossos pecados, lembrar que nós estamos em consciência com Deus, e ainda assim nós temos uma vida, e vivemos para Cristo. Isso é pensar nas coisas do alto, não é talvez fazer como eu, o pastor Mateus, fizemos e ir para o seminário, não é talvez viver numa montanha isolada, mas dentro da própria casa, dentro do nosso próprio dia a dia, viver essa Páscoa, lembrando que Cristo é o cumprimento de tudo. E eu posso ter sido repetitivo falando sobre Cristo, cumprimento da promessa, e lembramos de Cristo, mas é isso, não tem outra coisa, não tem coisa além disso, não há outra perspectiva senão uma perspectiva de ressurreição. E aí que vem a graça. Cristo, tomando a forma de homem, ele vira um novo Adão, aquele que é a nova representação da raça humana perante Deus. E a partir de Cristo nós somos ligados a Deus, pelo seu sacrifício, não por uma coisa que a gente faz. E aí, se a gente coloca toda a nossa responsabilidade em outras pessoas, pensando em coisas ruins, não, eu não estou errado, Cristo faz ao contrário. Ele pega aquela responsabilidade que a gente não quer, que é a responsabilidade de ser pecador, e coloca sobre si. Essa responsabilidade que ele toma sobre si, nos dá o perdão dos pecados e a perspectiva daquilo que vai acontecer conosco, a ressurreição em carne e osso, assim como aconteceu com o nosso mestre. Assim como Cristo ressuscitou, assim como Cristo ainda vive, nós também temos a vida eterna, e nós ainda assim participamos daquilo que ele participou, que é aquela janta de Páscoa. E aí nós temos um sinal maravilhoso de Deus que ainda continua, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia é instituída naquela noite em que ele foi traído, isso foi comemorado na quinta, lembrado na sexta-feira santa. A Santa Ceia ela continua e nós comungamos com o próprio Cristo, porque ele ainda vive. Eis que o Redentor vive, sei que vive o Redentor. A gente cantou isso, e assim a gente continua lembrando. Essa é a maravilha da Páscoa, não o coelhinho, não ovos de chocolate, mas através dessas duas coisas nós podemos comer um coelhinho de chocolate ou um ovo de chocolate, lembrando de que Cristo nos salvou, de que essa criação que nós temos e o mundo em que nós vivemos em pecado, mas com uma perspectiva de vida eterna, tentando a todo custo
mesmo que a gente não consiga estar já vivendo essa graça de vida eterna sem pecado. Essa é a notícia de Páscoa. Cristo ressuscitado, ressurreto, eu sempre confundo os dois, ressuscitado. Vivemos neste mundo, seremos ressuscitados. E não há mais nada que a gente possa dizer sobre além disso. Todo o resto é detalhe. Mas vivamos essa vida de ressuscitados em Cristo, assim como Ele também ressuscitou. É isso, agora eu posso terminar com isso. Queridos, que Deus os abençoe e esteja com vocês, e que essa paz de Cristo, que excede todo o humano entendimento, também acompanhe os vossos dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E como hino das ofertas, e também em preparação, a gente canta a música Porque Ele Vive, e creio que é